Agentes da ABIN suspeitam que as ações do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil podem estar sendo orquestradas pela Agência de Inteligência Central dos Estados Unidos, a CIA. A agressividade tanto do Bananinha quanto de Donald Trump se encaixam no roteiro clássico de usar atores nacionais para garantir interesses dos Estados Unidos. Bom, vamos ver essa informação completa agora no Plantão do Meteoro. Olha, se isso se confirmar, é grave, hein? Sofia Labanca tá aqui na tela com a gente no @lente vermelha para você seguir a Sofia. Se você quiser me seguir também aqui, ó, @lu.junior. Vamos lá, Sofia. Pois é, esse é o tipo de coisa que a gente fala e as pessoas já começam, não, é teoria da conspiração, não sei o que lá, mas o problema é que algumas teorias da conspiração são reais, né? E infelizmente a gente tem bastante histórico de se Oh, interferindo nos países dos outros, né? lembra da Dilma E- sendo monitorada, né? exato. E nesse caso, a fonte, o jornalista, né, que está trazendo isso, é um jornalista muito bem reputado. A gente está falando do Jamil Chad, né? Então, informação aqui da coluna do Jamil Chad na Vero Notícias. Inteligência suspeita de ação da CIA contra o Brasil. Inteligência, ele está falando do quê? Ele está falando de agentes dentro da BIM. Então, vamos pegar, ver o que ele vai contar aqui pra gente. Cresce a suspeita entre agentes do Serviço de Inteligência do Brasil de que a atuação de bolsonaristas não está sendo organizada por movimentos orgânicos dentro do país, mas num roteiro minuciosamente ensaiado pela Casa Branca com a participação da CIA. Nos últimos dias, a agressividade de Eduardo Bolsonaro contra a Polícia Federal, contra ministros do STF, sua atitude de desafiar até mesmo as regras do seu mandato e sua retórica cada vez mais radicalizada acenderam alertas. O primeiro deles por conta da certeza de poder dizer e desinformar sem qualquer temor de confrontar a justiça. A segunda suspeita se refere à agressividade das próprias ações de Donald Trump. Ele reservou ao Brasil as tarifas mais elevadas, a retórica mais dura e fechou as portas para qualquer diálogo com o governo Lula. Trata-se de um típico roteiro elaborado pela CIA, alimentando atores nacionais para justificar o interesse estratégico estrangeiro, disse o agente da ABIN do exterior. Ok, daí você pensa, tá, tem aí essa fonte que seria de um agente da BIM, que ele vai continuar ali, a gente não vai ler a reportagem inteira, eu vou voltar para ela um pouquinho mais para frente, mas que ele vai falar que o objetivo seria de desestabilizar o país. Mas o Jamil Chad também falou com diplomatas que dizem que a coisa provavelmente ia mais longe do que isso. Vamos lá para voltar para a matéria que vai contar aqui. Entre diplomatas também há uma percepção de que os ataques e medidas adotados nos últimos dias sejam apenas o início de um longo período de instabilidade política. No governo, todos aguardam por novas ações da Casa Branca, tanto individuais como contra o país. Com desinformação, o controle sobre as redes sociais e danos econômicos reais, aos poucos vai se desenhando um cenário no qual um governo democraticamente eleito ganha contornos de ilegitimidade. Daí o que diz o diplomata? Falta apenas um Juan Guaidó brasileiro para se consolidar a existência de uma tentativa de golpe, disse um experiente diplomata numa referência ao opositor venezuelano. Candidatos ao cargo não faltam. Concordo plenamente com essa leitura aí do Jamil, né? Candidatos não faltam, inclusive tem candidatos sobrando, e isso até é um problema para a direita. Uhum. Ok, então a gente tem aí desenhado qual seria a estratégia dos Estados Unidos, usar atores nacionais, Eduardo Bolsonaro, para defender interesses internacionais, né, estadunidenses, né, das big techs que a gente já está vendo aí, e do próprio Estados Unidos contra o BRICS. Resta uma dúvida aí. Qual que é a efetividade dessa estratégia nesse caso? Porque até agora, as tentativas do Trump de interferir dessa forma não tem dado muito certo, né? Pelo contrário, tem fortalecido a oposição aos Estados Unidos. A gente viu isso acontecer no Canadá, a gente viu isso acontecer na Austrália, na Groenlândia, no México, e a gente está vendo isso acontecer aqui também no Brasil. Isso fica muito claro, Lúcio,
com uma pesquisa de opinião que foi divulgada hoje, dia 24. Brasileiros rejeitam Trump e desaprovam reações de Bolsonaro e Tarcísio ao tarifaço. Levantamento aponta que a proximidade com o presidente norte-americano prejudica candidatos em 2026. Coisa boa. A rejeição ao governo Trump entre brasileiros chegou a 61%, quando ele anunciou um tarifaço de 50% contra o Brasil. A conclusão da pesquisa Pulso Brasil e PESP, encerrada na terça-feira, dia 23. Em maio, a rejeição era de 55%. A aprovação caiu de 39% para 33%. E a gente tem aqui, ó, a aprovação dos Eu brasileiros fico ao governo Trump. muito curioso, Sofia. Como que as pessoas avaliaram aprovar o governo Trump? Ô, Kleber, você aprova o governo Trump? Sei lá. Né? Não, não, mas eu acho interessante. Eu sei que assim, parece estranho. A gente, pera, você aprova ou desaprova um governo estrangeiro de um país no qual você não mora? Eu sei que é estranho. Mas, por incrível que pareça, nesse contexto que a gente está vivendo, especialmente se comprovar que a CIA está tentando interferir aqui, isso é importante. Isso é muito importante. Extremamente. E daí a gente tá vendo aí, ó, a gente viu que de maio para julho caiu de 39 para 33 e as aprovações subiu de 51 para 61% a desaprovação. Então, se o Trump está tentando colocar essa ideia de que o governo é legítimo através dos ataques dele, acho que não está funcionando. Isso já funcionou no passado em outros países? Com certeza. Mas ajuda a não ter um presidente laranja e maluco no comando, né, Lúcio? Exatamente. Que curiosa essa pesquisa. Fiquei bastante curioso. Como as pessoas. Qual é o critério das pessoas falarem aprovo? Porque desaprova faz sentido, né? Dentre as últimas informações que a gente teve aí em relação ao Trump tarifando o Brasil. Agora, o cara que aprova o governo Trump queria entender o porquê que ele aprova o governo Trump. Qual é o critério dele dessa aprovação. Bom, a gente vai ficar de olho nisso, né? Porque se de fato isso for confirmado, é super grave, né? A gente viu durante a época aí da Lava Jato e tudo mais que existiu grampo, inclusive, na Dilma Rousseff aqui durante o governo Dilma. Existiu na Merkel, lá na Alemanha também. Então não seria novidade, Sofia. Não seria novidade o pessoal bisbilhotando por aqui, né? Não, definitivamente não. A gente, é aquilo que eu disse. É o tipo de coisa que soa como teoria da conspiração, né? Porque existem inúmeras teorias da conspiração envolvendo a CIA. Mas o problema é que a CIA ela tem um histórico de interferência, especialmente aqui na América Latina. Os Estados Unidos têm essa ideia da América para americanos. O que eles não contam é que a América eles estão se referindo ao continente inteiro, para americanos eles estão se referindo aos estadunidenses, né? Eles realmente acham que o continente inteiro é o quintal deles. A gente teve aqui no Brasil a Operação Brother Sam, né? Que foi aquela operação em 64 que já tinha deixado portas-aviões prontos para fazer algum tipo de ação caso o golpe de 64 não funcionasse. A gente teve na América Latina como um todo a Operação Condor. Então, sim, os Estados Unidos ele tem essa coisa extremamente intervencionista. Não seria nenhuma surpresa. Vamos ver se vai ser encontrado algum tipo de comprovação disso. Uma última coisa que eu gostaria de dizer é para isso que serve a BIM, tá? A BIM serve para lidar com esse tipo de situação, não para ficar espionando opositores do governo. Perfeito. E você aí que está assistindo esse vídeo, você acha que estamos sendo espionados? Manda aí nos comentários. Pode ser que seu comentário seja espionado também, hein? Então cuidado. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.